Como sair das dívidas? Nossa. Ponto número 1, faça a relação de todas elas. Você nunca vai pagar o que não sabe. Uma pessoa que quer sair das dívidas precisa fazer uma relação das dívidas, por ordem de prioridade. Qual é a prioridade número 1? A pessoa que está batendo na sua porta, está te ameaçando. Sim. O banco, apesar de ser uma dívida séria também, não vai bater na porta da sua casa. Sim. Quem vai bater é o vizinho que você está devendo, o familiar que você está devendo, o amigo que você está devendo, o agiota. Muitos pegam dinheiro com o agiota. Esse vai bater. Tiago, quais as maiores dores que você testemunha frequentemente nas pessoas que buscam a sua ajuda? São muitas. Eu vou listar, posso listar 500, vou listar 5. Uma, abandono, número 1. O que mais a gente recebe de pedido de ajuda na internet, mulheres que foram abandonadas injustamente pelo marido, adolescentes ou crianças que foram abandonadas por um dos pais. Sim. Pessoas que tinham amigos ou tinham algum tipo de liderança e foram abandonadas, mandadas embora do trabalho. O abandono é frequentemente a reclamação mais constante que a gente tem. Isso mostra como o ser humano está despreparado para cobrir e proteger o outro. Porque geralmente quem abandona é quem deveria cuidar. Sim. O marido deveria cuidar da mulher, o pai deveria cuidar do seu filho. Um professor deveria proteger seu aluno, deveria orientar seu aluno. Então, o abandono geralmente é feito por pessoas que deveriam justamente fazer o contrário, cuidar de você, te orientar de alguma forma. Eu acho que a segunda reclamação mais constante é a traição. E traição é em todos os sentidos da palavra. Amigos que esfaquearam pelas costas, pessoas que eram próximas e caluniaram, traição familiar, conjugal. É muito constante a reclamação de traição e a deslealdade ela fere muito o ser humano a ponto de reduzir a alma, os sentimentos dessa pessoa a nada. A pessoa se sente um nada depois de ser traído, de ser enganado, de ser abandonado como o primeiro ponto. Sim. Então, abandono, traição. Em terceiro, a gente recebe muitas reclamações de confusão mental. Olha só. Pessoas que não sabem o que são, o que querem, para onde vão. Tiago, me ajuda a encontrar um caminho. Tiago, o que eu faço? Eu caso com esse fulano ou não? Ué, mas você que está namorando, como é que eu vou saber? Eu faço faculdade disso ou daquilo? Faço faculdade ou não faço? As pessoas têm muita confusão mental. Sim. E confusão mental rouba teu tempo. Com certeza. Porque você já deveria estar decidindo, você já deveria estar fazendo, mas a confusão mental está ali te enrolando o tempo todo. E muita gente que não passou pelo abandono, não passou pela traição, está passando pela confusão mental. A quarta coisa é a ignorância. Pessoas que fazem pergunta nada a ver com nada a ver. Ou seja, elas não sabem nem o que estão falando. Pessoas que fazem comentários e pedidos de ajuda até que não tem sentido. Sim. Então a gente vê que ela está fazendo aquilo na ignorância, não é por maldade. Por exemplo, muita gente me manda assim: oi, Tiago, tudo bem? Eu vejo que você é uma pessoa muito boa, me empresta 100 mil reais. Opa! Isso é uma ignorância, Sim. porque é claro que ninguém vai emprestar 100 mil reais para outro. Se nem amigo está emprestando, quanto mais uma pessoa na internet. Mas a pessoa faz isso não por maldade, mas por ignorância. Então a ignorância ela tem cegado o entendimento de muita gente e isso leva a outras consequências, como a pobreza. A pobreza pode ser fruto da ignorância, o descontentamento, a pessoa nunca está contente com nada, pode ser fruto da ignorância. E o quinto ponto, eu diria, sem dúvida alguma, é a falta de propósito. Atrapalha a família, atrapalha o ministério, atrapalha a empresa, as pessoas ficam preguiçosas, ficam procrastinadoras. Quando você não tem um propósito de vida bem definido, você simplesmente não sabe quem é e não sabe o que fazer e perde o gosto nas coisas. Então, fica fácil para a depressão te pegar, para o ataque de pânico te pegar, para a insônia te pegar, porque você não tem sentido de vida. Então, muitas pessoas reclamam de depressão, de pânico, de insônia para mim, e eu vejo que, na verdade, é só falta de propósito. Não é uma questão clínica ainda. Não é uma questão psiquiátrica ainda. Sim. É falta de propósito. É ali o início da doença ainda, dá para resolver com propósito. Não conhecer o que Deus tem para ela. Exatamente. Ou ela tem dúvida. Sim. Porque a falta de fé é algo terrível. É pior do que a ignorância. É verdade. Porque você sabe e ainda assim não segue. É verdade. É pior do que a ignorância. Então, porque Deus perdoa o tempo da ignorância, mas e a falta de fé? E uma das coisas, até não está aqui nas minhas perguntas, mas você tocou num ponto interessante. Eu tenho visto muitas pessoas descontentes com a vida. As pessoas não conseguem se saciar.
Então nada é suficiente, Impressionante. sabe? Elas conseguem as coisas, conquistam, vencem, e parece que depois que elas chegam num determinado ponto, elas não conseguem se contentar, né? Até quando a gente olha lá para Filipenses, né, 4, que fala alegrai-vos no Senhor, outra vez os diga alegrai-vos, e isso tem feito as pessoas procurarem várias coisas para se preencher. O que tu diria para quem vive essa experiência? São 3 problemas que levam a isso. Falta de Deus, número 1. Ganância, número 2. Porque quando você não tem Deus, você sempre está com vazio. Quando você é ganancioso, você quer sempre mais. Você já tem, mas quer mais. E o terceiro ponto é algo que pode acontecer com qualquer um, que é a comparação. Que é quando você tá bem, mas começa a olhar para a vida do outro. Sim. E aí começa a falar, poxa, eu tô bem, mas não tão bem quanto ele. Então, comparação, ganância e falta de Deus, a falta da espiritualidade, a falta do contato. Não estou falando falta de religião. Estou falando falta de contato diário com Deus. De você ter um contato como filho com o Criador, com alguém que cuida de você. Então, quando você tem esse contato espiritual, você não é ganancioso, que é diferente de ambicioso. A ambição é você querer mais por um propósito. Ganância é um pecado que te faz querer acima de qualquer outro valor, você querer ganhar mais. Inclusive, se tiver que atropelar alguém, você atropela. Isso é ganância. Então, a ambição é necessária para os negócios, por exemplo, mas a ganância nunca. A ganância é um pecado. Então, falta de Deus, ganância e comparação. É o que leva as pessoas à falta de contentamento. E meu conselho quando alguém me procura sobre isso, não estou contente com nada, você está buscando a Deus? Porque Deus é o nosso tudo, é a nossa fonte de todas as coisas. Verdade. É a fonte de toda alegria. Segundo, será que você não está muito ganancioso? Você já tem, quer mais, quer mais, quer mais? Terceiro, será que você não está se comparando? Você não está olhando para a vida dos outros? A internet trouxe esse espírito de comparação muito forte. É verdade. Ou seja, eu sou um homem abençoado por Deus, tenho 4 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, Deus me confiou, né, um chamado educacional. Sim. E não faz sentido olhar para o seu ministério profético e falar assim, poxa, mas eu não sou profeta. Mas eu não sou educador. Cada um tem o seu chamado. Não faz sentido a gente ficar se comparando. Exatamente. Então, o que rouba o contentamento, que é você estar contente em qualquer momento, é a falta de Deus, a comparação e a ganância. Isso é uma coisa que Deus está sempre trabalhando na vida da gente, a questão do contentamento. Como você disse, é manter o equilíbrio, né? Mas ao mesmo tempo querer crescer, querer avançar, querer mais, desde que o grau comparativo não me afete. Esses dias eu atendi um rapaz que ele chegou para mim com uma pergunta estranha. Ele disse para mim que chegou num evento e ele começou a ouvir ali a respeito de crescimento, de aceleração, de avanço e coisa e tal, e ele disse que começou a se diminuir dentro do evento. Dentro do evento. Daí ele disse assim, eu entrei na crise do grau comparativo. E eu disse, crise do grau comparativo? E daí ele abriu o coração, ele disse, eu cheguei no evento e em vez de, me posicionar com aquilo, eu comecei a murchar por dentro. Porque eu comecei a ver pessoas que estavam muito mais à frente que eu, pessoas que estavam melhores que eu, pessoas que estavam num outro nível que eu, e eu comecei a murchar por dentro. Cheguei bem e saí mal do evento. Ou seja, a lei do contentamento é uma lei para todos nós. Né? E bem como tu disse, é importante a gente entender, né, que ter Deus na nossa vida e viver o nosso propósito, o desenho de Deus para a minha vida, né? Então, isso é extraordinário. Segunda pergunta que eu tinha para ti se você recomeçasse seu ministério hoje, quais seriam as coisas que você faria diferente? Eu acredito que se eu tivesse que recomeçar, eu recomeçaria com motivações melhores. Muitas coisas que me levaram a começar não foram com mais motivações, mas motivações duvidosas. Por exemplo, eu estava numa situação muito difícil, quebrado. E aí eu pensava o seguinte, poxa, Deus nunca vai me levantar porque a gente acha que Deus tem obrigação de melhorar a nossa vida. E essa não é a obrigação de Deus. Então, muita coisa que eu fiz no início, eu fiz pensando em mim. E hoje eu penso nos outros. A Bíblia diz, preferir uns aos outros em honra. Hoje eu faria isso bem diferente, porque
eu sinto que eu só fui recompensado por Deus quando eu comecei a pensar nos outros. Sim. Enquanto eu pensei em mim, era luta atrás de luta, batendo na porta e não se abria, porque eu estava querendo algo para mim. Sim. E quando eu comecei a literalmente colocar a minha motivação, a minha compaixão nos outros, nas pessoas que eu podia ajudar de verdade, o jogo virou. Sim. Então, a primeira coisa que chegou na minha vida foi o contentamento, que é esse assunto que a gente estava falando. Eu comecei a ficar contente independentemente de quanto eu estou faturando na empresa, de quantos amigos eu tenho, se eu estou viajando para fora do país ou não. Ou seja, independentemente de como está a minha vida, eu estou contente. Mas por quê? Porque eu estou com boas motivações, eu estou servindo as pessoas, porque você ama a Deus servindo as pessoas. É verdade. É a forma mais prática de você provar o amor a Deus. Então, eu faria isso diferente. Eu acredito que todas as pessoas que querem começar algo para Deus devem começar pela motivação correta. Sim. E sempre se trata das pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que não cuida da própria família negou a fé é pior do que o infiel. Então, quais são as primeiras pessoas que você tem que ter uma motivação correta? Sua família. Então, primeiro eu faço pela minha família. Depois a Bíblia diz os domésticos da fé. Depois os domésticos da fé. Depois todo mundo. Então, até para você ajudar tem hierarquia. Família, domésticos da fé e depois qualquer um. Olha só. Então, quando eu aprendi isso, eu coloquei em prática, procurei não errar mais. A gente, como ser humano, sempre está aberto, a gente tem que... Aquele que está em pé, cuide para não cair, né? Mas procurei não errar mais nisso e eu sinto um respaldo divino na minha vida, não porque eu sou bom, mas porque eu sigo o que está escrito. É a lei do reconhecimento. Né? Quando a gente chega na lei do reconhecimento e começa a discernir as lacunas que existem na nossa vida, e a gente começa a preencher cada uma delas com a revelação de Deus, com a direção de Deus, com a sabedoria divina, aí tu vai se tornando o homem segundo o propósito de Deus. Como sair das dívidas? Esse é um tema eu tenho bem algumas amplo, dicas. largo, Não, mas tem dicas práticas. Vamos lá. Ponto número 1, faça a relação de todas elas. Você nunca vai pagar o que não sabe. Uma pessoa que quer sair das dívidas precisa fazer uma relação das dívidas, por ordem de prioridade. Olha só. Então, qual é a prioridade número 1? A pessoa que está batendo na sua porta, está te ameaçando, está te envergonhando, está te diminuindo na frente da sua família, às vezes você está devendo um familiar. Então, a prioridade número 1 sempre é uma dívida pessoal, porque o banco, apesar de ser uma dívida séria também, não vai bater na porta da sua casa. Quem vai bater é o vizinho que você está devendo, o familiar que você está devendo, o amigo que você está devendo, o agiota, muitos pegam dinheiro com o agiota, esse vai bater. Então, faça uma lista das suas dívidas por ordem de prioridade. Segundo, negocie cada uma delas. A pior coisa que você pode fazer com uma dívida é fugir disso. Então, quando eu quebrei em 2014, um dos conselhos que me salvou foi um conselho do meu pai. Ele falou assim, atenda todo mundo e diga quando e como você pode pagar. Você não pode agora, não diga que pode. Fala, eu só posso daqui a 6 meses e em tantas vezes. E passando muita vergonha, muito aperto emocional, porque era difícil receber ligações de cobrança, eu ligava e negociava cada dívida. Então, a segunda coisa, depois de você fazer uma relação, é negociar cada uma delas. Terceiro e última dica, não gaste absolutamente com nada enquanto você não pagar suas dívidas, porque a dívida é a maior ladra de energia espiritual e emocional do ser humano, é a dívida. Rouba toda a tua energia. Então, não gaste com nada, não vá ao cinema enquanto você está devendo alguém. Isso é uma questão de honra, de caráter e de inteligência financeira. Olha só, tremendo. O que você pensa sobre o mundo espiritual? Acredita? Constantemente a gente percebe, não só pela fé que eu tenho, mas pelas estatísticas, que a gente caminha em 2 mundos. Hoje, uma das coisas que eu quero compartilhar nessa mensagem para empreendedores é, você acreditando ou não, você caminha em 2 mundos. E não necessariamente o mundo vai afetar o outro. Às vezes sim, às vezes não. Então a gente pega, por exemplo, passagens de que a pessoa fazia tudo certo espiritualmente, mas naturalmente tudo dava errado para ela. E tem gente que faz tudo errado, tudo certo, faz tudo certo naturalmente e espiritualmente a vida não anda. É verdade. Então, pode existir correlação ou não. Então, não resta dúvida que existe um mundo espiritual, porque existem coisas que não se explicam naturalmente. A pessoa tem dificuldade para dormir, então faz o exercício físico, não resolveu, então toma um remédio de tarja preta, não durmo. Então só pode ser espiritual, perturbação noturna. Sim. É um ataque.
Então é lógico que existe um mundo espiritual, as pessoas estão perturbadas, né? Muita depressão existe e é clínico, sim, mas também existe a depressão espiritual, que o inimigo colocou ali para deprimir a pessoa. É verdade. Pensamentos que geram a crise de ansiedade foram colocados pelo nosso inimigo. Então, o mundo espiritual ele é muito real e nós caminhamos constantemente em ambos os mundos. Por isso que quanto mais você entender tanto das coisas naturais, como vida financeira, emocional, familiar, quanto mais você entender da vida natural, melhor. E quanto mais entender da espiritual, mais seguro você estará. Porque muitos ataques na sua vida são espirituais, você vai tentar se defender com armas naturais e não vai conseguir. E a Bíblia diz que as armas das nossas milícias não são carnais. Então nós precisamos nos fortalecer, porque você acreditando ou não, os ataques espirituais existem. Então quando eu vou falar de mundo espiritual, eu sempre falo o seguinte, ó, a Bíblia diz em Salmos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Então quem não teme a Deus nunca vai entender o mundo espiritual. E nunca vai ter a proteção espiritual que precisa. Então eu acredito muito no mundo espiritual, eu provo desse mundo espiritual. Tudo que eu faço, até empresarialmente, hoje o Instituto Destiny é uma referência em educação, a gente está começando a investir em educação para crianças, a gente investe em cursos e mentorias, mas em tudo que a gente faz, apesar de ser empresarial, é regado o coração, porque eu acredito que se não tiver uma guerra espiritual a nosso favor, a gente pode fazer tudo certo naturalmente e o mundo espiritual nos oprimir depois. Com certeza. Inclusive, as pessoas, elas demoram muito a perceber que o mal está agindo na vida delas. Isso. E quanto mais se demora para perceber, mais é o rastro de destruição. Ela procura ajuda no que ela conhece primeiro. Exato. Se eu conheço um psicólogo, eu procuro um psicólogo primeiro. Se eu conheço um gerente de banco, eu vou ver se eu pegar um dinheiro para viajar, se é isso que... Ele vai primeiro no que ele conhece. Como ele não conhece o mundo espiritual, ele não recorre. Então, nós sempre vamos recorrer àquilo que conhecemos. E aquilo que você conhece mais é o que você vai recorrer primeiro. E o que tu acha? Por que existe essa, eu posso dizer, ignorância em relação ao mundo espiritual? O que distanciou o homem tanto do espiritual? Carnalidade. A nossa carne grita todo dia. E a partir do momento que você dá vazão aos prazeres, você fica completamente insensível. A função do pecado é te insensibilizar. Além de te levar para o inferno, além de te afastar de Deus, ele vai te insensibilizar. Você não vai sentir mais nada. Você vai ver um escândalo e vai achar que é normal. Você passa por uma criança morta na rua e já normalizou na tua cabeça. Você fica insensível a tudo. Sim. Então a carnalidade te leva para a vida pecaminosa e a vida pecaminosa anula você no mundo espiritual. Então é uma decisão que nós temos que tomar. Porque se nós queremos escutar a voz de Deus, nós precisamos ser espirituais, não carnais. O apóstolo Paulo diz que existe uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. É uma luta, é uma guerra, não é uma conversa. É uma guerra, é um tentando bater no outro. E quem você alimentar mais vai ganhar. Exatamente. Então como é que você quer ganhar espiritualmente se você nem orou hoje? Se você não leu um versículo da Bíblia, se você não participou de um devocional, não assistiu uma live de oração, você não fez nada. Como é que você quer se fortalecer espiritualmente? Agora, se você tem vontade de fazer algo que é errado, você faz. Se tem vontade de cumprir um prazer, você vai lá e realiza o prazer. Mas a Deus você não busca? Então a carne vai ganhar porque você alimentou mais. É verdade. E eu quero duas perguntas para finalizar o nosso podcast aqui. Qual o papel da oração nas decisões diárias do Thiago Brunet? Eu fui criado num lar em que meu pai e meu avô eram muito de oração. Sim. Minha mãe, minha avó, todos. Então, para mim, a oração sempre foi fundamental. Mas, independentemente do aprendizado familiar, eu quero olhar um pouco para as minhas experiências pessoais. A oração, ela tem um poder de orientação espiritual muito grande. E, geralmente, nós não temos a mínima ideia do futuro, porque nós não temos essa capacidade humana em nós. E a oração é você consultar quem já te enxergou no futuro. Então, quando você ora, você consulta quem já sabe o que vai acontecer. É por isso que a oração ela deve ser a primeira coisa que você deve recorrer antes de tomar uma decisão. Você recorre a conselheiros, você recorre a mentores, você recorre a líderes espirituais, você recorre a estatísticas, a dados, tudo isso é muito importante. Mas primeiro, aquele que te viu no futuro, porque ele vai dar a resposta certa. Nos nossos dias. E vai confirmar, através dos conselhos,
dos líderes espirituais, das estatísticas, ele vai confirmar depois. Mas se você busca primeiro as outras coisas e depois a oração, você sempre vai ficar confuso. Porque as estatísticas podem mostrar uma coisa, os conselheiros podem dizer outra, teu pai e tua mãe podem te dar outra dica e a oração te dá uma orientação completamente diferente. Você fala, quem vou seguir? Então, começando com oração, você nunca fica perdido. Já recebeu ideias, estratégias divinas na oração? Só. Eu posso confessar publicamente que não existe nada de bom intelectualmente em mim para construir o que Deus me permitiu construir. Tudo foi através da oração. Olha que bênção. Eu não teria tido a ideia do Instituto Destiny, eu não teria tido a ideia do método, eu não teria tido a ideia dos livros. Cada título de livro, cada coisa que eu fiz foi através da oração. E eu não sou super espiritual, não fico 10 horas orando por dia, não. Tem gente que acha que é quantidade de tempo, não, é qualidade, é entrega do coração. Às vezes de manhã eu fico 15, 20 minutos na presença de Deus antes de sair para trabalhar, mas é de verdade, é quebrantado, é com o coração rasgado na presença de Deus. Eu falo, Deus, não deixa eu sair de casa hoje sem uma direção. Me dá sabedoria, me dá proteção, cuida dos meus filhos. E é uma oração tão sincera que Deus tem respaldado através de ideias, sim, capacidade, unção para realizar, mentalidade, oportunidades, portas abertas, tudo isso é função da oração. Através da oração. Através da oração. Uma pergunta para ti. Já teve dia que a fome por orar foi mais forte do que outros dias? No sentido de, sabe, aquele sentimento, eu preciso orar, preciso parar com tudo que eu estou fazendo aqui e eu tenho que entrar no quarto para orar? Geralmente essa fome vem quando a gente está em alguma necessidade. Essa é a verdade. O ser humano é inconstante, sim, em todos os seus caminhos. E por isso que, para você ser uma pessoa espiritual, você precisa ser disciplinado. Sim. Porque senão você vai se guiar por sentimentos. Hoje eu não estou bem, não vou orar muito. Ou então só vou orar pedindo, não vou agradecer porque eu estou mal. Sim. A gente precisa construir uma disciplina de orar independentemente da nossa situação atual. Então, o apóstolo Paulo nos ensina a orar, ele fala assim, você se apresenta a Deus com súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Então, cada um significa uma coisa. Oração é falar com Deus, súplica é pedir a Deus, ações de graça é agradecer a Deus, intercessão é você orar por alguém, e não por você. Sim. Então, você tem 4 caminhos aqui que você não tem como orar menos de 10 minutos, porque são 4, só para você agradecer a Deus. Quantas coisas você tem para agradecer? Está respirando, está vivo, está com seu emprego, está num curso como esse. Tem muita coisa para você agradecer a Deus. Você não vai praticar ação de graças hoje? Não, tem que praticar. Eu tenho que agradecer a Deus. Depois eu vou suplicar. Deus, tem misericórdia dos meus filhos. Senhor, guarda a minha casa. Senhor, olha minhas finanças. Sim. Senhor, minha saúde mental, que está difícil manter a saúde mental nesse mundo louco. Aí você suplicar. Depois você vai interceder. Senhor, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu colega de trabalho e tal. E depois você fala com Deus, você se relaciona. Senhor, como é bom estar na tua presença e tal, que são as orações. Então, se a gente aprender o caminho que o apóstolo Paulo nos ensinou, a gente vai levar uma vida de oração muito mais intensa. Verdade. Não vai ter como ser rapidinho, não vai ter... Tem gente que fala assim, mas eu não tenho o que falar. Gente, não é possível. É tanta coisa que a gente tem para falar com Deus, né? E, inclusive, eu tenho 2 tipos de orações que eu faço constantemente. A silenciosa, que eu estou assim parado, olhando para o nada, mas a minha mente está, Senhor, tem misericórdia, faz isso, aquilo, olha para aquela situação e tal. E aquela de guerra, que é eu andando de um lado para o outro, falando, Deus, olha a minha situação. Essa é quando a gente está mais desesperado, quando a gente está precisando de uma resposta. Então, existem vários estilos de oração, não existe o certo e o errado, existe aquele que te conecta com Deus. Já acordou no meio da madrugada sendo chamado por Deus para oração? Ou seja, estava dormindo e de repente acordou por causa de um sonho ou por causa que sentiu uma ansiedade e veio aquele desejo de levantar da cama e ir orar? Muito, até com ataques espirituais mesmo. Sim. De você sentir uma opressão e falar, que isso? Eu não posso sentir isso, porque a Bíblia diz que o sono é dos justos. Exatamente. Então eu tenho que dormir. E aí Deus me levou em oração, mas nesse caso de oração de batalha espiritual. Senhor, eu repreendo todo o mal. Tudo que está tentando afetar meu sono, minha paz, minha saúde, meus filhos, minha casa, meu casamento, minhas finanças, repreendendo. E já aconteceu de Deus me chamar só para um relacionamento de amizade, falar com Ele à noite. Já aconteceu de eu acordar 3 horas da manhã
e acordar com o sentimento de eu preciso falar com Deus, e eu simplesmente dobrar os joelhos e falar, Deus, o que você quer? Eu estou aqui. E ter um tempo com Ele, sabe? Então, Deus, Ele sempre chama, não quem é muito preparado, mas para quem está disponível. Boa. Deus vai sempre falar contigo no limite da tua disponibilidade. Muitas vezes a gente é despertado por Deus para cancelar uma agenda maligna. Sim. Deus fala conosco muitas vezes na madrugada, nos levando a orar, até nessas orações de guerra espiritual, de batalha, porque existem agendas do maligno preparadas no caminho. Às vezes na tua saída de casa, às vezes na vida de um dos teus filhos. Então, e a última pergunta, Tiago Brunet acredita no sobrenatural de Deus? Eu vivo o sobrenatural. Não existe nada na minha vida de bom. De ruim eu consigo te explicar naturalmente. Fiz essa besteira, fiz isso, caí nisso, naquilo. Agora, tudo que tem de bom na minha vida é sobrenatural. Eu não consigo te explicar. Mas como se transformou num escritor nesse nível de tantos milhões de livros vendidos? Não sei te explicar. Eu tenho TDAH, até para escrever um livro é difícil. Eu não sei te explicar como eu terminei aquele livro e virou um best-seller. É Deus. Eu acredito no sobrenatural para tudo que eu faço. Eu ter casado, estar casado, ter 4 filhos, é Deus. Eu tenho um ministério que posso pregar e ensinar as pessoas, é Deus. Então, eu vivo o sobrenatural, porque eu não tenho uma capacidade humana para realizar essas coisas. Eu reconheço Deus em todos os meus caminhos. E eu sei que eu faço a minha parte, porque se a gente não fizer a nossa parte, eu vou pregar sobre isso hoje, mas é Deus. A primeira porta é Deus, a inspiração é Deus, o motivo é Deus quem faz as coisas acontecerem. Eu sempre vi uma frase que repete muito, Deus não divide a sua glória com ninguém, né? E isso é tremendo porque isso mostra o tanto de batalhas que tu passaste e o tanto que tu desenvolveu uma dependência de Deus. E isso é extraordinário, porque um coração quebrantado, um coração contrito, essa é uma adoração, né? Eu estou numa sequência de mensagens ministrando só sobre adoração, nos domingos na igreja. E a adoração genuína que Deus pede de nós é a rendição aos princípios e à direção dele. Quando o homem consegue render o seu coração a um princípio, a uma direção de Deus, é essa adoração que Deus quer. Então, é dessa maneira que a gente reconhece os adoradores, né? A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É verdade. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei para ele. Então, a manifestação de Jesus tem a ver com o cumprimento de um mandamento. É verdade. E não com você ficar chorando caído no chão. Com certeza. Então, você pode chorar e cair no chão na presença de Deus, mas a Bíblia diz que Ele só vai se revelar e se manifestar para você se você guardar os mandamentos. Amém. E para encerrar, era a última pergunta, mas eu tenho mais uma, só para... Eu acho que está sendo muito, muito bom, até para quem está aí com a gente. Qual que é a importância para ti hoje da tua família, da tua esposa, dos teus filhos, em relação à igreja? A igreja, eu vou falar primeiro socialmente e depois espiritualmente. Sim. A igreja é a maior formação social de um ser humano. Se você quiser desespiritualizar a igreja, ainda assim, eu não tenho encontro com Deus na igreja, ainda assim, socialmente, ela é o melhor ponto social que existe. É onde pobre e rico podem frequentar, preto e branco, quem acredita e quem não acredita. Sim. É onde as crianças aprendem a falar em público, aprendem a se socializar. Os maiores músicos do mundo começaram na igreja, aprende música, aprende um monte de coisa. E é de graça. Sim. Então, a igreja é democrática, sim, é social, é algo impactante na vida de uma pessoa. Então, quanto mais você levar seus filhos à igreja, quanto mais sua família estiver na igreja, mais socialização correta você vai ter. Agora, vamos levar para o lado espiritual. Sim. A igreja é a porta dos céus na terra. Tiago, eu preciso ir para a igreja para ter um encontro com Deus? Não, Deus está em qualquer lugar. Mas onde você vai encontrar educação mais fácil? Na escola ou no parque? Na escola. Onde você vai encontrar paz mais fácil? Em casa ou na boate? Em casa.
Onde você vai encontrar Deus mais fácil? Em qualquer lugar ou na igreja? É verdade. Porque a igreja foi construída para ele se manifestar, para a palavra dele ser pregada. Sim. Então não é que você não possa encontrar Deus em qualquer lugar, é que a igreja foi criada para isso, é muito mais fácil lá. Então para que você vai lutar contra as estatísticas? Temos que estar na igreja. Muito obrigado por esse podcast, muito obrigado por esse compartilhar. Tenho certeza que foi incrível. Que Deus abençoe a todos. Até mais.